o projeto Histórias na Sua Escola. E vocês já pararam para pensar a importância que as histórias têm nas nossas vidas? Afinal de contas, a vida é feita de histórias. E eu, Soniede Genari, eu sou uma contadora de histórias. E eu tive o prazer de conhecer os livros dessa escritora incrível chamada Nurit, que mora aqui em Brasília. As histórias dela, além de inspirar, ensinam uma porção de coisas muito importantes. Foi muito legal. E eu acho que, sobretudo num tempo tão difícil como esse que a gente tem vivido, boas histórias são mais do que necessárias. Como foi para você, Nurit, escrever uma porção de livros maravilhosos como esses? Então, escrever sempre foi um prazer para mim, né? No começo, né, sempre é um pouco difícil, né? Peguei coragem para escrever, mas depois que eu peguei realmente mais coragem e comecei a escrever mesmo, tem sido muito bom. Eu gosto muito, muito de escrever. E aí eu concordo com você, sabe? Eu acho que as histórias são fundamentais. Porque, na verdade, tudo é história, né? E também essa coisa de você poder soltar a sua imaginação, imaginar coisas. Porque muitas vezes a realidade pode funcionar quase como uma prisão, né? Então, de repente, a gente imaginar uma outra história, imaginar um outro lugar, imaginar outras possibilidades. É super bacana, né? Eu gosto muito de histórias e eu sempre ouvi muitas histórias desde pequena e eu acho que são essas histórias que dão importância e faz a gente ser quem a gente é hoje. Você tem uma história preferida assim na sua vida que você gostava de ouvir? Fora as suas histórias. Olha, você sabe que não acho que eu tivesse uma história preferida, mas quando eu era criança, a minha mãe lia muitas histórias para mim. E lia muitas histórias de bruxas e fadas. E eu gostava muito dessas histórias. Eu achava... eu adorava aquela coisa de sempre um final feliz, de que tudo dava certo no final. Mas também eu tinha um problema. Tinha uma história que eu não podia nem escutar o nome, que já me fazia chorar, me desesperar e me descabelar. Era uma história que chamava A Vendedora de Fósforos. É uma história horrivelmente trágica. E a minha mãe sempre queria ensaiar de ler para mim. Mas eu que já conhecia a história, eu me desesperava de um jeito. Começava a chorar quando ela dizia, não, vamos ler hoje a vida. Não, de jeito nenhum, não quero. Então, se por um lado não tinha uma história assim favorita, eu tinha uma história problemática. Mas por outro lado também eu tive essa experiência interessante, que é a história que o meu filho, quando ele era pequeno, eu gostava de contar a história para ele também. E eu contava a história, eu contei muitas vezes a história dos 3 porquinhos para ele, que ele adorava. E toda vez eu ficava tentando inventar uma coisa diferente, um porquinho fazia uma coisa diferente, ele tinha uma casa diferente, enfim. E ele não admitia isso, ele era muito pequeno, ele dizia, não é assim, ficava super bravo e queria sempre que a história fosse contada exatamente do mesmo jeito. Muito curioso, né? E você tem uma história favorita? Tenho muitas histórias favoritas, mas eu acho que agora com os seus livros, assim, eu fiquei com uma história muito favorita na minha vida, que foi Todo Dia de Bia, que você que escreveu e eu adorei contar. Achei bem difícil até contar, mas é bom ler, porque eu acho que quando a gente lê, quando a gente conta histórias, melhora o nosso vocabulário, a forma como a gente lida com o mundo, com as situações. Quando a gente ouve histórias de medo, por exemplo, a gente consegue resolver os nossos próprios medos. Acho super importante ouvir vários gêneros. Eu, por exemplo, adoro histórias de terror. E quando eu era pequena, a gente gostava de apagar a luz, acender uma vela e contar história de terror. Era muito divertido. E depois, à noite, a gente sempre dormia com um pouquinho de medo. E você já tinha visto e ouvido alguém contar suas histórias? Mas você sabe que você leu a minha mente? Eu ia falar exatamente isso. Sim, o livro do Rino, né, como eu apelidei, o Conto do Rinoceronte, sim. Mas a Bia não. O livro Todo Dia de Bia é a primeira vez que eu vi sendo contado. E eu achei muito emocionante. Eu gostei muito. Muito obrigada, viu? Foi muito legal. Eu que agradeço muito essa honra. Mas eu queria contar também que você escreveu alguns livros que eu gostei demais, como o livro do Cerrado. Ele nem está aqui na minha mão, mas você sabe. Cerrado, cadê você? Como é que foi feito esse livro? Teve muita pesquisa, muito estudo? Como foi? Teve bastante pesquisa, mas eu parti de um ponto que já era o seguinte: eu fiz um mestrado onde eu estudei o Cerrado.
Então, eu sou bióloga, e aí eu fiz um mestrado em ecologia. E nesse meu mestrado, eu estudei o Cerrado, particularmente o Parque Nacional de Brasília, que é o que o pessoal chama de água mineral, que realmente é muito bom mesmo. E tem umas piscinas ótimas. Mas quando eu estudei, fiz essa dissertação de mestrado lá no Parque Nacional de Brasília, que é um parque do Cerrado, inclusive é o maior fragmento de cerrado que a gente tem aqui no Distrito Federal, né? O Parque Nacional de Brasília. Eu estudei muito o cerrado. Então, quando eu fui escrever esse livro, bom, já fazia alguns anos que eu tinha estudado o cerrado, mas eu sempre mantive uma relação com o cerrado. Sempre continuei estudando um pouco, lendo sobre o cerrado. Então, claro, teve pesquisa, mas eu não partia assim do zero. Eu já tinha algum conhecimento sobre o cerrado. E foi muito para mim, muito gratificante, porque eu nasci em Brasília. E para mim, a minha paisagem do coração é o cerrado. É o meu bioma do coração, é o lugar onde eu acho que tudo faz sentido. O cerrado eu acho esse ambiente lindo, eu acho essa paisagem incrível. O cerrado é uma savana, mas é a savana que tem a maior diversidade de árvores do mundo. A gente sabe, por exemplo, que na África tem muitas savanas, na Austrália tem savanas, mas nenhuma tem um número tão grande de espécies de árvores como o cerrado. E fora isso, o cerrado tem uma beleza, essas árvores que são típicas do cerrado. Então, enfim, eu adoro o cerrado. E aí eu gostei muito de escrever o livro do cerrado. E eu acho que é muito importante também, porque tem pouca coisa escrita para criança sobre o cerrado. E é uma pena, porque a gente estuda na escola, ou deveria pelo menos estudar o cerrado, o lugar onde a gente vive, qual a importância de ter uma capital, como a capital do Brasil, né, no cerrado. O que significa toda essa destruição do cerrado? Como é que isso impacta a gente? E a gente acaba estudando isso pouco, mesmo estando assim imerso dentro dessa paisagem que é o cerrado. Enfim, você é daqui? Você gosta do cerrado? Eu gosto bastante do cerrado, mas vou te dar uma dica, onde eu nasci. Passo uma parte do tempo alagado, tem uma parte do tempo com seca. Acho que ela Será? é do Pantanal. Acho que ela é do Pantanal. Eu nasci bem pertinho do Pantanal. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Bem pertinho do Pantanal. Mas eu vim para Brasília bem pequena e eu falo que Brasília me recebeu de asas abertas quando eu cheguei. E eu gosto muito dessa cidade. E você pudesse dar uma dica, assim, para quem quer começar a escrever, o que essa pessoa tem que fazer? Olha, eu acho que o maior segredo para quem quer começar a escrever é perder os medos, desfazer as amarras, dizer, olha, eu vou escrever qualquer coisa. É bom, é ruim? Não tem a menor importância. Primeiro, vamos começar a escrever. E talvez nessa atividade de escrever, nesse ato de escrever, a gente acaba se encontrando, uma ideia puxa a outra, porque a gente às vezes pensa assim, vou escrever, mas não tenho nenhuma ideia, vou escrever sobre o quê? Mas você começa a escrever com uma ideiazinha, um pensamento puxa o outro, uma ideia puxa a outra, uma coisa puxa a outra, e de repente, quando você vê, você já pode até ter escrito uma história. E talvez, às vezes também, a gente não está assim, com uma imaginação, com uma ideia. Então a gente pode escrever sobre coisas da realidade. Pode contar uma coisa que aconteceu ontem, pode falar sobre um bicho, falar sobre uma planta, descrever uma situação, até mesmo descrever uma planta. Todas essas coisas podem ajudar a gente a começar a escrever. E que pode se tornar uma atividade muito prazerosa. Mesmo que a pessoa não queira virar escritor, escritora, escrever pode ser uma coisa muito legal, porque pode ajudar a gente a pensar, pode ajudar a gente a compartilhar coisas com os nossos amigos, com outras pessoas. Tem um monte de coisas interessantes sobre escrever. E você? Porque eu sei que você também já escreveu uns livros, Liédia. Conta pra mim, se você fosse dar uma dica, que dica você daria? Leiam muito, porque eu acho que quanto mais a gente lê, mais coisas a gente consegue escrever, mais coisas a gente consegue contar. E eu gosto muito de uma frase do Mário Quintana, que ele diz assim, que os livros não mudam o mundo. E eu sempre costumo dizer, realmente, eu nunca vi um livro fazendo um trabalho, trabalhando. Os livros não vão mudar o mundo, mas os livros mudam as pessoas. E essas sim mudam o mundo.
E eu tenho certeza que, por exemplo, depois que eu li as histórias sobre o cerrado, sobre o biomas, sobre o rinoceronte, sobre as paisagens do Distrito Federal, né, contada na história da Bia, eu fiquei com muita vontade de preservar, fiquei muito preocupada com o meio ambiente. Realmente a gente às vezes não tem dimensão de uma coisa que a gente faz, né, e que impacta tudo. Eu gostei muito e eu acho que isso é muito importante. Quanto mais a gente lê, mais a gente escreve, mais a gente se torna uma pessoa melhor. E a gente adquire uma riqueza tão grande, porque eu acho que isso que a gente aprende, que a gente vê nos livros, ninguém vai tirar da gente nunca. Essa sabedoria, esse conhecimento é um tesouro grandioso. Então essa é a importância. Acho que é por isso que eu conto histórias também, sejam elas escritas ou as histórias de outras pessoas. Eu acho que quando a gente conta uma história, a gente contribui para tudo, para que a gente seja melhor. É verdade. É interessante porque realmente os livros não transformam o mundo, mas é interessante que eu acho que quer dizer, a gente pode dizer que a gente é transformado, né, de alguma maneira pelas histórias e tal, mas eu acho que é curioso que antes da gente se transformar, a gente se transtorna, né? Então, assim, aquele livro, aquela história que deixa a gente incomodado, deixa aquele desconfortável. Agora que eu li isso aqui, não dá para simplesmente fechar o livro e voltar para a minha vida normal, assim. Aconteceu alguma coisa, eu fiquei incomodado. Sabe aquele negócio, né? Eu acho que esse antes de transformar, o livro pode te transtornar. E é nesse processo que vem a transformação. Esse lugar que uma história pode te levar, onde você se sente tão desconfortável que alguma coisa você precisa fazer. Não dá para simplesmente fechar o livro e fingir que não aconteceu nada, né? Então, eu acho que o Mário Quintana, como sempre, tinha razão. Eu falo que livros são casulos. Eu vejo muitos livros na minha vida como casulos, assim, porque é como se eu ficasse dentro daquele casulo um tempo, enquanto eu estou lendo aquele livro, e sempre depois daquele livro eu renasço borboleta diferente. E se você pensar nisso, é uma metamorfose radical, né? Porque você pensa numa lagarta e pensa numa borboleta, é bem transformador. Eu contei o livro da Bia, contei o livro do Rino, porque eu já estou íntima de todos os livros. Contei um pouquinho do Cerrado, contei um pouquinho que são biomas, né? E queria que você falasse um pouquinho também, assim, dessa importância dos outros livros que você tem. Você consegue dizer quantos livros são? Não consigo dizer, na verdade. São muitos, eu não consigo dizer. Mas, sim, você falou do livro da Bia, né, do Cerrado, dos biomas e do livro do Rino. Eu tenho um outro livro que eu gosto muito, que é um livro sobre os parques nacionais do Brasil. Os parques nacionais do Brasil, a gente no Brasil tem muitos parques nacionais, mas a gente às vezes nem sabe. Por exemplo, a gente falou da água mineral, né? Quantas pessoas, e olha, eu vou contar, eu que sou de Brasília, né? Quando eu era criança, eu fui inúmeras vezes nas piscinas da água mineral, fazia piquenique, passava o dia inteiro lá, nunca soube que aquilo era um parque nacional. Eu só fiquei sabendo disso quando eu já era adulta. Então as pessoas, às vezes, vão lá nas piscinas, ótimo, lindo, maravilhoso, nem sabem que é um parque nacional. Outro exemplo, Corcovado. Corcovado, a gente vai lá, vê o Corcovado, Cristo Redentor, lindo, maravilhoso, não sabe que está dentro de um parque nacional, Parque Nacional da Tijuca. Foz de Iguaçu, as cataratas de Iguaçu, maravilhosas, né? Símbolo nacional brasileiro, está dentro de um parque nacional. Fernando de Noronha, aquele paraíso que todo mundo sonha aí, é parque nacional. O Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do país, está dentro de um parque nacional. E assim vai. Tem um Parque Nacional do Pantanal, que você deve conhecer. Tudo isso é para dizer que a gente tem paisagens que são emblemáticas, são símbolos nacionais e que estão preservados pelos parques nacionais brasileiros. Mas a gente geralmente nem sabe que o lugar é parque nacional, vai lá passear nos Lençóis Maranhenses, não sabe que aquilo é um parque nacional. Vai lá passear na Serra do Caparaó, não sabe que é parque nacional. Vai visitar os cânions do Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, não sabe que é parque nacional. Então, eu tenho esse livro, que é um livro para crianças, sobre os parques nacionais, que fala sobre 12 parques nacionais, apesar de a gente ter mais de 60 parques nacionais no Brasil. Esse livro é um livro que eu gosto muito, ganhou uns prêmios, é um livro bem simpático. É um livro que fala um pouco sobre os parques nacionais, mas tem uns labirintos para as pessoas fazerem, é bem divertido.
E eu queria só falar de um outro livro que a Niédia não contou nenhuma história desse livro, mas eu tenho certeza que ela adoraria contar. Quem sabe um dia ela conta para vocês. Que é um livro que chama 7 Histórias de Paisagem e uma biografia. A biografia, sabe de quem é? É do Flamboyant. É uma biografia que conta como o Flamboyant veio de lá de Madagascar até aqui. Mas, olha, o que acontece nesse livro? É um livro que mostra como é que as paisagens vão se transformando ao longo do tempo. Muitas vezes por culpa da gente, muitas vezes por processos naturais. Mas a ideia do livro é contar histórias de paisagem. Porque hoje a gente está falando da importância das histórias, mas as histórias estão em todos os lugares, até nas paisagens. A transformação, né, de um lugar, por causa dos bichos, por causa dos processos naturais, é também uma história. Então, nesse livro eu conto essas histórias de paisagem. Eu acho ele super bacana. É um dos meus livros favoritos. E foi muito divertido, porque vocês tiveram a oportunidade de conhecer algumas histórias e despertar a curiosidade para querer conhecer outras histórias. Eu já estou com vontade de conhecer esse livro o quanto antes e de contar também. E eu espero que venham sempre muitas outras histórias e muitas coisas para serem contadas. Eu também espero muito que as minhas histórias sejam contadas pela Niédia, porque eu adorei. Foi ótimo conversar com você, foi uma alegria, e foi uma alegria contar suas histórias. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz e muito emocionada de ver você contando as minhas histórias. Eu agradeço muitíssimo, eu espero que vocês também gostem.